Paz e luz, amado. Que Deus abençoe a sua vida, você que acabou clicando neste vídeo. E acredito que a mensagem deste vídeo é para você. Por isso, não saia daí, fique ligado, porque Deus quer falar consigo. Eu sou a Bibiana, seguidora de Cristo, e hoje estamos aqui para partilharmos uma mensagem bastante importante para nós. Deus disse para nós que devemos ter a consideração, devemos confiar e precisamos respeitar os seus servos. A mensagem de hoje está baseada no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, no seu versículo 20. Você entenderá nessa história quando o Josafá disse a todo povo de Judá, a todo morador de Jerusalém, ele gritou dizendo: escutem, confiem no Senhor seu Deus e estarão seguros. Confiem nos seus profetas e tudo quanto farão dará certo. Deus quer que entendamos alguma coisa neste texto bíblico. Nós não vamos nos basear tanto na confiança para Deus, mas esse texto, essa mensagem de hoje é para nos basearmos mais na confiança para os servos de Deus. Por quê? Porque tem muitos filhos de Deus por aí, tem muitos servidores de Deus por aí, que não confiam nos homens de Deus, que não consideram os homens de Deus, que não lhes dão o lugar que eles merecem. Nós precisamos entender que os servos de Deus são embaixadores de Deus cá na terra. São embaixadores de Cristo cá na terra. Então, eles merecem todo o nosso respeito. Eles merecem toda a nossa confiança. Eles merecem toda a nossa consideração. Se tu fores ler bem o texto bíblico, você entenderá que a mesma proporção de confiança que o profeta usou para com Deus, também é a mesma confiança que ele usou para com os seus servos. Ele não disse que confie ao Senhor vosso Deus e confie um pouco aos seus servos. Não. Significa que do jeito que nós confiamos a Deus, devemos também confiar os seus servos. Porque Deus nós não lhe vimos, mas Deus é manifesto através dos seus servos. Deus manifesta-se através dos seus profetas. Então, nós precisamos aprender a considerá-los. Nós precisamos aprender a confiá-los. Porque tem muita coisa que você precisa. Tem muita coisa que você busca em orações. Tem muita coisa que às vezes você busca soluções em formas humanas, em medicina, mas você não alcança nenhuma solução. Talvez a tua solução não está no médico. Talvez a tua solução não está no jejum e oração que você vai fazer, mas talvez a solução do teu problema está apenas numa palavra que será liberada para a sua vida a partir de um servo de Deus. Entenda a história da mulher sunamita. Ela tinha muitos bens, ela tinha muito dinheiro, mas o que ela não tinha era filhos. Mas a partir do momento que ela considerou o servo de Deus, a partir do momento que ela confiou ao servo de Deus, ao ponto de edificar um quarto para o servo de Deus acima da sua casa, a partir daquele momento Deus visitou a vida desta mulher. Esta mulher foi abençoada com um filho. Ela não precisou orar. Ela não precisou jejuar, mas ela considerou apenas o servo de Deus. Ela deu apenas a consideração e o valor que o servo de Deus merecia. E Deus visitou esta mulher. Então, considere os servos de Deus que estão na sua vida. Considere os profetas de Deus que estão ao seu redor. Não importa o quão pequeno ele seja.
Não importa o qual nível baixo ele tenha. Não importa o qual nível acadêmico mais baixo ele tenha. Nada disso importa. Porque não importa o que ele tem. Não importa os bens materiais que aquele servo tenha. Mas o que importa é a presença de Deus na vida daquela pessoa. O que importa é a unção de Deus na vida daquele homem, por mais pequeno que ele seja. Ele é ungido por Deus, então ele merece ser respeitado por nós. Nós precisamos considerar os profetas de Deus. Nós não vamos considerar apenas aqueles que andam em carros luxuosos. Não vamos considerar apenas aqueles que têm coisas materiais que possamos nos beneficiar, não. Vamos considerar o homem de Deus por aquilo que ele é, homem de Deus. Entenda que o Pedro, eles não tinham nada para dar àquele paralítico que sentava mendigando na porta da igreja. Eles não tinham dinheiro para dá-lo. Eles não tinham nem sequer ouro para dá-lo. Mas o que eles tinham era a cura que ele tanto precisava. O que eles tinham era o Jesus que transforma vidas. Era o Jesus que cura. Este paralítico confiou a esses servos de Deus. E ele teve a cura que buscou por tanto tempo. Então entenda isso, amado. Os servos de Deus não são qualquer um. Os servos de Deus não são como qualquer homem. Eles carregam a presença de Deus. Eles carregam a unção de Deus. A Ana orou por muito tempo. A Ana suplicou. A Ana chorou no santuário. Mas ela não teve o que tanto precisava através das suas orações, através dos seus jejuns. Mas ela conseguiu conceber através de uma só palavra do servo de Deus. Através de uma só palavra do profeta de Deus. Então entenda a dimensão da unção, a dimensão de poder que os servos de Deus carregam. Um servo de Deus pode mudar a sua vida. A palavra de um servo de Deus pode transformar a sua vida. A palavra de um servo de Deus pode tirar-te naquela condição difícil em que você se encontra. A palavra de um servo de Deus pode ressuscitar tudo quanto morreu na sua vida. A palavra de um servo de Deus pode dar-te tudo quanto você perdeu, tudo quanto você precisa, tudo quanto você tem buscado em orações, em sacrifícios. Com uma só palavra de um profeta, de um servo de Deus, de um homem de Deus, você pode receber tudo isso. Por isso não negligencie o servo de Deus. Por mais que ele ande descalço, por mais que ele ande debaixo do sol, por mais que ele ande sem roupa de marca, entenda que ele caminha com Deus, entenda que ele caminha com Cristo. E Cristo é aquele que transforma em nossas vidas. Não olhe por aquilo que tem o servo de Deus. Não olhe pela idade. Porque Deus usa. Independentemente da idade, Deus usa. Ele disse que no último tempo eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne na terra. E os jovens profetizarão.
Entenda que Deus é capaz de usar um menino de 5, de 6, de 10, de 15 anos. Por ele ser criança, não significa que não merece ser respeitado, não. Nós não vamos respeitá-lo por causa da sua idade, mas nós vamos respeitá-lo por causa da unção, por causa do Deus que caminha com ele, por causa da presença que ele carrega. Considere os servos de Deus. Confie no seu pastor, aquele que tem orado por você, aquele que tem jejuado por você, aquele que tem buscado a Deus em lugares em que você não está, em momentos em que você nem vê. Ele tem buscado a Deus por sua causa. Ele tem dobrado os seus joelhos por sua causa. Este homem merece toda a sua consideração. Este homem merece todo o seu respeito. Não importa os seus defeitos. Não importa os seus erros. Entenda que todo homem tem seus defeitos. Então não importam os defeitos do seu pastor. Não importam os defeitos do homem de Deus que está na sua vida. Porque Saul, mesmo já sendo rejeitado por Deus, Davi não poderia matá-lo. Davi não poderia prejudicá-lo. Mesmo tê-lo encontrado em momento de fraqueza, Davi não poderia fazer nada contra o Saul. Sabe por quê? Davi disse que não poderia fazer nada contra ele, porque ele é um ungido de Deus. Mesmo depois de Deus tê-lo rejeitado, mesmo depois de Deus tê-lo retirado onde ele estava, Davi não poderia fazer nada contra ele, porque ele era um ungido de Deus. Entenda que não importa os erros que eles cometam, não importa os defeitos que eles carregam, mas eles são ungidos de Deus. Nós não vamos olhar pelos seus defeitos, não. Não vamos olhar por seus erros que cometeram ou que cometem, não. Mas nós vamos olhar pela unção, pela presença de Deus que está neles. Porque não há perfeito no mundo. O seu pastor pode te fazer tropeçar. O seu pastor pode te fazer pecar. Mas que isso não tire a consideração que você tem por ele. Porque ele é o enviado de Deus para você. Ele pode te irritar. Mas entenda que ele é homem. Entenda isso. Que isso não acabe com o respeito que você tem por ele. Que isso não acabe com a consideração que você tem por ele. Porque através dele, Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar a sua vida. E não toque os ungidos de Deus. Por mais que você o encontre em um momento de fraqueza, em uma situação de fraqueza, amado, que não seja o motivo de zombaria, que não seja o motivo de você julgar e condená-lo. Deus disse que ninguém toque aos meus ungidos. Quando Deus dizia isso, ele sabia que os seus ungidos podem cair. Ele sabia que os seus ungidos podem pecar. Ele sabia que os seus ungidos podem enfraquecer. Mas ele disse que ninguém toque os meus ungidos.
Então não brinque com o servo de Deus, amado. Não brinque com o homem de Deus. Não brinque, não brinque, não brinque. Porque eles são os embaixadores de Deus cá na terra. Não brinque com o servo de Deus. Não acostume-se com o servo de Deus. Não acostume-se com o seu pastor. Confie nele. Josafá disse que confiai ao Senhor vosso Deus e estarão seguros, mas confiai aos seus servos e tudo quanto farão dará certo. Entenda que só tem coisas que darão certo na sua vida se você confiar ao homem de Deus. Tem coisas que só darão certo na sua vida se você considerar o servo de Deus. Tem coisas que só darão certo na sua vida se você dê o lugar que eles merecem. Deus vem nos dizer nesta tarde. Muitos de nós não estamos a ser abençoados. Por quê? Porque nós não consideramos os nossos pastores. Nós não temos nenhum respeito para com os nossos pastores. Nós não consideramos aqueles que Deus colocou diante de nós como seus representantes. Não. Nós não os respeitamos, nós não os confiamos, por isso não estamos a ser abençoados, por isso estamos a permanecer no mesmo lugar, por isso por mais que a gente ore, busque, jejue, louve, nada está mudando. Por quê? Porque nós não confiamos aos seus homens. Confie. Deus quer que você passe a confiar. Você que está ouvindo esta mensagem, Deus quer que você passe a considerar o servo de Deus. Deus quer que você passe a confiar o seu pastor, o seu profeta, aquele que tem te dirigido. Deus quer que você o confie, que você o considere e que você o respeite. Confie. Confie aos homens de Deus. Se confiarmos aos servos de Deus, se confiarmos aos homens de Deus, se respeitarmos aos homens de Deus, muitas coisas irão de prosperar nas nossas vidas. Muitas coisas irão de mudar nas nossas vidas, porque só não estão a mudar, só não estão a avançar, porque nós não consideramos os seus homens. A partir do momento em que você ouvir esta mensagem, a partir do momento em que você está nos acompanhando, não endureça o seu coração, mas confie ao servo de Deus. Que Deus te abençoe.